Graça e paz, amados irmãos. Amém. Hoje é o dia de alegria do povo de Deus. Hoje nós comemoramos a alegria do povo de Deus. A sexta-feira foi um momento bem difícil, né? No sábado, daquela incerteza. Mas no domingo, a alegria explodiu no coração de todos aqueles que esperavam a ressurreição de Jesus. Eu convido você a abrir sua Bíblia aí, deixar ela aberta no Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20. Como eu disse, hoje é o domingo da ressurreição. Aproximadamente essa hora, estava indo dois discípulos, ou um casal de discípulos, estava desistindo, né? Estava indo embora, mais ou menos esse horário, assim, umas 6 horas, já quase escurecendo. Ele estava a caminho da sua aldeia, e Jesus acompanhou eles no meio do caminho, e começou a conversar com eles. E eles contando a história da decepção que eles estavam de ter visto Jesus morrer, e até então Jesus não tinha ressurgido. Como eu disse, hoje é o dia da ressurreição. Não pode ser um dia de tristeza, e sim de alegria, porque Ele está vivo. Nós cantamos hoje um louvor aqui maravilhoso. Ele ressuscitou. Então é a nossa alegria. Hoje é um dia de alegria. É um dia que nos faz pensar sobre o dia de amanhã, porque Ele está vivo. E por Ele estar vivo, nós podemos pensar no dia de amanhã. Amém? Abra sua Bíblia aí. Amém? Os irmãos acharam? Evangelho de João, capítulo 20. Alguns versículos aqui. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, correu e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro, e ao sepulcro que viu e creu. Pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que eram necessário ressuscitar entre os mortos. Voltando os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Então, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Replicou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E ela: a quem procura? E ela respondeu: se ele, ela supondo que seria ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirasse, diz-me onde puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, ou em hebraico quer dizer mestre. Respondeu-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai, subo para o Pai, o vosso Pai, para o Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, contava com eles, viu o Senhor, contava que lhes disse-lhe essas coisas.
Irmãos, nem todo mundo tem as mesmas percepções diante de uma dificuldade, ou diante de uma perda, ou diante de um problema. São muitas pessoas que reagem diferentes. Tem umas que sabem sair muito bem, rapidamente. Outras saem decepcionadas. Outras ficam pensando, o que aconteceu? Querendo resposta. Entre outras, elas desistem. Simplesmente eu não vou mais viver dessa maneira. Eu desisto. Então, a nossa maior preocupação, e aqui Jesus também teve uma preocupação enorme com a atitude dos cristãos, principalmente dos seus discípulos, da maneira que eles reagiram com a morte dele. Ele já tinha anunciado que ele ia morrer, já tinha dito que é necessário que Jesus descesse à sepultura e ficasse por 3 dias lá. Até citou o sinal da história de Jonas. E era necessário que ele morresse. Até contou uma parábola a respeito do trigo, né? Se o trigo não morrer, não nascerá outro. E contou várias histórias. Irmãos, mas como eu falei, eu coloquei um título nessa mensagem, a pedra removível. Para todo mundo, para algumas pessoas, a pedra removida é uma grande bênção. Para outras pessoas, a pedra removida pode ser um grande problema. Para algumas é uma bênção, para outros pode ser um problema. A pedra removida aqui para os discípulos, para Pedro e João, foi uma bênção de correr e entrar. Para Maria foi um problema sério. Maria vai ao sepulcro com algumas mulheres, que está no verso número 2, que diz que quando nós chegamos lá, ela fala essa expressão interessante a gente observar, que quando ela chegou lá, ela viu que a pedra tinha sido removida. Ela estava pensando em um problema, chegaria lá e quem vai abrir, quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra de lá? Quando ela chegou, ela arrumou mais outro problema, a pedra foi removida. Por que para Maria foi um outro problema? Porque aí ela acreditou que Jesus não estava mais ali. Tinham levado Jesus embora. E como que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai contar essa história? Elas levaram as especiarias, né? Para colocar sobre o corpo de Jesus, porque a morte de Jesus foi tão rápida, aí o sepultamento também foi muito rápido, que não deu tempo fazer toda a preparação do corpo. E aí era colocado uma especiaria, que é aquele linho, ele endurecia, e virava-se uma camada em cima do corpo, virava uma múmia. Então durava dias ali. Então elas percebiam que não tinha feito adequadamente, porque ela não teve tempo, não tiveram tempo para fazer isso. Então, no domingo de manhã, elas foram lá para fazer isso para poder demorar um pouco mais ali. Só que elas chegaram lá e viram que, em vez de um problema, tinha outro problema. A pedra foi removida e, com certeza, Jesus não estava mais lá. Alguém roubou o corpo de Jesus. Com a pedra fora do lugar, a pedra no lugar, Maria teria um problema. Como eu falei, a pedra removida, ela teve 2 problemas. E ela chega lá e olha e viu que a pedra estava lá, mas é interessante que Mateus disse que tinha 2 soldados guardando lá a pedra, o lugar, né? E quando ela chegou, ela chegou tão atordoada que ela não observou que esses guardas não estavam lá. A perda, né, aparentemente, de Jesus causou uma frustração tão grande nos discípulos que mesmo eles recebendo a notícia que ele tinha ressuscitado, alguns não acreditaram. A gente vai ver aqui algumas diferenças de como as pessoas se comportam diante dessas coisas. Talvez você esteja incluído nessa, talvez eu esteja incluído diante dessas pessoas aqui. As reações das pessoas com relação às frustrações da vida. Primeiro, eu quero destacar a vida de João. Por que eu escolhi? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Por que eu escolhi o Evangelho de João? Porque foi João que narrou a história, ele estava lá, então ele é a pessoa mais próxima dos acontecimentos.
Mateus ele escreve e a visão dele é a visão para um povo judeu. Ele teve o cuidado de explicar algumas coisas. Marcos, algumas pessoas dizem que Marcos, do capítulo 16, do verso 9 até o verso número 20, foi acrescentada. Isso não importa, isso não tem nada a ver aqui. Ele disse, quando Marcos, parece que Marcos encerra o seu evangelho, ele diz que encerrou com a morte, que Maria estava lá e pronto, foi uma tristeza enorme. Mas parece que foi acréscimo, acrescentaram a parte que faltava a respeito da ressurreição, encontro dos discípulos e tudo mais. Isso é motivo agora. Lucas também escreve algumas coisas que ele tem um apanhado, né? Ele faz algumas pesquisas a respeito desse final aqui, para um homem chamado, esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. Se alguém puder me ajudar aí, eu te agradeço. Mas assim, o que acontece? Ele precisava explicar algumas coisas a respeito. Teófilo. Obrigado. Então ele precisava explicar algumas coisas para esse homem, porque era um homem muito rico, um cara que tinha muito conhecimento, e não era qualquer coisa que ele deveria apresentar para esse senhor dele. Mas João estava lá. Eu preferi João porque João estava lá, João chegou lá. E é muito interessante que João parece que é diferente de todos eles. João, quando recebe a notícia, ele corre junto com Pedro, Pedro meio apressado, meio, como diz lá na minha terra, meio avaroçado. E no meio do caminho ele fica para trás. João consegue chegar mais rápido, provavelmente João era mais novo do que ele, chegou mais rápido. Só que João, ele tem uma reação diferente de todos os outros. João para, analisa o sepulcro, dá uma olhada e não entra. Pedro vem correndo, chega depois, ele nem olha, ele entra com tudo lá dentro lá. Tem pessoas que agem dessa maneira. Diante de um problema, as pessoas param, analisam como que eu vou reagir, que tipo de reação eu vou ter diante dessas coisas, e agora como que eu vou fazer? Eu tenho que pensar como que eu vou fazer diante dessas coisas. E tem outras que nem pensam, já entra fazendo tudo, quebrando tudo, eu não tenho tempo para esperar. Eu tenho que resolver as coisas o mais rápido possível. E Maria, onde que Maria estava? Maria nem entra, chega depois, de novo, não entra e não analisa. Fica só chorando. Tem pessoas que é dessa forma. Diante do problema, ela só chora. Ela não vai analisar como ela vai reagir. Ela também não entra para lutar, ela fica chorando. E dentro dessas pessoas, onde você está dentro delas? Dessas três figuras aqui. Eu tenho um problema e eu preciso resolver isso. Eu tenho um problema e quero resolver o mais rápido possível das coisas. Porque eu não consigo dormir com um problema diante de mim. Eu preciso resolver, eu preciso resolver que eu preciso dormir. Tem pessoas que dormem com dificuldade. Eu desperto o sono. Mas me dá a oportunidade de orar. Aí eu vou orar, porque eu orando, Deus faz o meu coração descansar. Então, João, ele chega primeiro. Como eu falei, João ele sobressai sobre todos, porque até no momento daquela pesca, que acontece depois desse acontecimento da ressurreição, que eles passam a noite inteira pescando e eles estão voltando, e Jesus está na praia, né, já com braseiro, com pão e com peixe. Ele precisa tratar da situação de Pedro diante de todo mundo. E quando vê Jesus na praia, e Jesus pergunta: alguém pegou algum peixe aí? E Pedro ficou frustrado com aquela pergunta de Jesus, perguntar: puxa vida, ficamos a noite inteira pescando, não encontramos nada, e alguém já está lá, já está na praia, já está com peixe, já assado já. Jesus é muito mais adiante do que nós. Então eles ficaram a noite inteira pescando, e quando eles voltam, Jesus está na praia já com peixe assado e com pão esperando eles. E quando Jesus pergunta, Pedro fica meio sem jeito para responder, e diz: nós não pegamos nada. E aí João já percebe que quem está ali não é uma pessoa qualquer, era Jesus. Ele disse: olha, Pedro, é o Senhor.
Uma outra coisa que João sobressai é quando Jesus está na última ceia, ele disse que no meio de vocês há um que vai me trair. E Pedro é um dos que fica preocupado entre os outros. E aí Pedro cutuca João, era muito próximo, os dois eram muito próximos. E ele cutuca João, pergunta para o mestre quem é o traidor. João, tranquilo, sabia que não era ele, disse assim, fica tranquilo, não sou eu. Então, aí aqui mais uma vez ele sai na frente. Ele sai antes, chega primeiro e analisa as coisas que quando Pedro entra, ele entra também. E quando Pedro estava analisando, tendo uma outra visão, e aí João tem uma visão diferente. Quando João entra e analisa as coisas, os lençóis tudo dobrado, o lenço num lugar separado, o texto diz que ele olhou aquilo ali, analisou e creu na ressurreição de Jesus. Pedro não teve essa percepção. Pedro tem uma percepção diferente. Pedro analisou e disse, esse corpo não foi roubado. Maria acha que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Pedro não pensa isso, porque os lençóis estavam muito bem dobrados. E tinha colocado especiarias, e estavam endurecidas. Se tivesse alguém que tivesse roubado, as coisas não estavam daquela forma. Deveria estar uma parte para um lado, o lençol jogado para o lado. Pedro analisa que o corpo de Jesus não foi roubado. E olha a visão de Pedro. Pedro analisou e viu que o corpo de Jesus não foi roubado, foi evaporado. Veja, 3 pessoas que têm a mesma visão, estão no mesmo lugar e têm visões diferentes. O João chega, analisa e crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Pedro chega, analisa e diz que ele pensa que Jesus não foi roubado o corpo. O corpo de Jesus foi evaporado. E Maria chega e olha e pensa que o corpo de Jesus foi roubado. Talvez reprimido, quando João chega e olha a situação, não ficou talvez reprimido, com medo de entrar de repente. E ele começa a analisar. Mas quando Pedro chega e entra correndo, encoraja João a entrar. Então João entra junto com Pedro e começa a analisar as coisas. Mas João analisa com a visão diferente. Irmãos, tem 3 coisas que dentro desse texto nós precisamos aprender. Diante de uma grande dificuldade, João ensina que eu e você temos que aprender a crer. Mesmo que você olhe as coisas, veja que as coisas não têm solução. Porque Jesus não tinha citado nenhum texto do Antigo Testamento a respeito de ressurreição de mortos. Mas mesmo assim a percepção de João é tão grande que ele percebe que Jesus ressuscitou dentro dos mortos. E ele sai dali tranquilo, sabendo que Jesus está vivo. A percepção de João nos ensina, irmãos, que diante de uma dificuldade, eu preciso crer, que você também precisa crer. Que mesmo seja difícil a situação, que seja até impossível a mudança, mas eu preciso acreditar que Ele está vivo. E por Ele estar vivo, eu posso ter a vitória daquilo que eu tenho buscado diante dEle. Mesmo que você ore e as pessoas cheguem até a dizer para você, não tem jeito. Irmão, quantas pessoas aqui que estão nessa noite, que já ouviu pessoas dizendo assim, não tem jeito. A situação lá, não tem como. Não tem como reverter o quadro. Se é uma enfermidade, a primeira coisa que ouve algumas pessoas que vão nos visitar, e isso é um risco que a gente corre, e aí a gente precisa aprender a saber como a gente vai visitar as pessoas e que tipo de palavra a gente vai usar. Eu não sei se você já ouviu isso, ou se já recebeu esse tipo de visita na sua casa. E quando diz, fiquei sabendo que você está com uma enfermidade, ou está com um problema com o filho, ou problema com o marido, ou com a esposa, ou com o pai, ou com a mãe. E aquelas pessoas que vai visitar naquela intenção boa, aparentemente boa. Mas quando você conta o caso, ela diz assim, eu já vi esse negócio antes. Fulano de tal estava passando exatamente como você está passando. E olha, não deu certo.
Recebeu esse tipo de visita na sua casa? Essa enfermidade aí, olha, de 1000, escapa um. Ó, tá desempregado? Você precisa ver os jornais aí, tá? Arruma um emprego. Eu já ouvi essa história. Olha, o seu filho não quer vir mais para a igreja, ou o seu filho, sei lá, tá nas drogas. Olha, fulano de tal, fulano de tal com esse, fulano de tal, que tem a mesma história sua, e o filho dela não voltou mais. Ou a gente recebe aquelas visitas das pessoas que vão aí em nossas casas, e é um risco que a gente corre de receber, e a gente aqui tem ensinado isso, sei que vocês não vão fazer isso, de chegar lá e olhar a sua casa, e talvez você guarde algumas coisas que você ama, e as pessoas que têm um olhar tão espiritual, que vê demônio nessas coisas. Vou contar um caso para vocês aqui. Um pastor amigo nosso contou que na igreja dele tinha um grupo de oração, de irmãs de oração. E elas gostavam de fazer visita nas casas, e tinha uma líder que dizia, eu estou sentindo de Deus a fazer isso. E chegaram numa casa e foram fazer uma visita numa casa de um casal, recém-casado. Uma semana de casado. E foram o grupo de irmãs lá, sentiram de Deus ir na casa da irmã lá. E chegaram de manhã, 9 horas da manhã, bateram na porta, a irmã recebeu lá, já tinha acabado de acordar, uma semana de casado. E ela disse, só viemos orar porque nós sentimos de Deus e vim orar na sua casa. E ela falou assim, irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar a sala aqui para a gente orar aqui, porque no meu quarto tá bagunçado, porque eu acabei de levantar, meu marido voltou a trabalhar, né? E vamos orar aqui na sala mesmo. Ela falou, tudo bem, vamos orar. Chegou o horário na sala, mas a mulher sentiu de orar no quarto. E ela falou assim, irmã, pelo amor de Deus, no quarto não. Acabei de acordar, está tudo bagunçado lá. A cama está bagunçada. Não, irmã, mas você precisa acreditar que é Deus que está falando, porque eu estou sentindo Deus de orar no seu quarto. Até que a irmã, com toda dificuldade, levou, né? E começaram a orar. E aí essa irmã líder começou a observar que tinha algumas coisas dela que ela gostava de ursinho de pelúcia, tinha um macaquinho de pelúcia. E quando ela viu aquele macaquinho de pelúcia, ela falou assim, o diabo está nesse macaquinho. Ela disse, irmã, pelo amor de Deus, não faça isso. Esse macaquinho de pelúcia, eu recebi de um presente no dia do meu noivado. Isso é um dos presentes que eu mais estimo. Por favor, não toque nesse negócio. Ela disse, está vendo? Você não quer que a gente toque, porque estou sentindo Deus que tem um demônio dentro desse macaquinho. Em toda a luta, a irmã acabou permitindo que a irmã pegasse aquele macaquinho de pelúcia e expulsasse o demônio daquele macaquinho. Pisoteou, irmã. Jogou o macaquinho no chão e pulava em cima, até que destruíram o macaquinho. Não sossegaram. Ela foi embora para casa. E a irmã ficou muito decepcionada e contou para o pastor dela, que é o pastor amigo nosso. E o pastor disse, tá bom, minha irmã, eu vou tentar resolver esse problema aí. Chamou o grupo de irmãs, inclusive a líder, e disse, eu estou sentindo de Deus que a partir de hoje, vocês estão proibidos de fazer visita nas casas. Como assim, pastor? Por causa disso, e disso, e disso. Eu estou sentindo de Deus que você não vai fazer mais esse tipo de visita. Proibiu as irmãs de fazer esse tipo de visita nas casas. Tem pessoas que têm essa percepção, né? Que tudo para ela, se você não tomar cuidado, é demônio. Ou diante de uma dificuldade, as pessoas gostam de te dar um aviso, olha, você precisa fazer uma campanha de oração, sei lá, porque o negócio aí não vai ter jeito, não. Nós precisamos de pessoas, irmãos como João, analisar a situação e dizer, você precisa crer. E eu estou aqui junto com você para orar e você vai vencer
dessa batalha que você está enfrentando. Eu sou a pessoa que vou te ajudar nessa batalha de oração. Porque Ele vive, Jesus está vivo, Ele vai nos ajudar. O Espírito Santo do Senhor foi colocado sobre nós com o poder de vencer essas batalhas. Eu vou vencer junto, nós vamos trabalhar junto, nós vamos orar junto, nós estamos juntos, nós vamos vencer, Deus vai mostrar o caminho. Paulo disse aos Gálatas que nós devemos de carregar as cargas uns dos outros. Paulo ensina que nós devemos de carregar as cargas uns dos outros. João voltou para o lugar que ele estava tranquilo, porque ele percebeu que Jesus tinha ressuscitado dentro dos mortos. E ele agora estava vivo. Mas tem outro, né? Tem outro tipo de pessoas que é igual Pedro, que quer resolver o negócio o mais rápido possível. Que dê certo, que não dê certo. Que seja a partir de agora. Alguma coisa deve ser feita. Jesus morreu, aparentemente não dá para perceber que ele ressuscitou, mas está diferente, está estranho o negócio. Mas até a resposta, a gente precisa fazer alguma coisa. Irmãos, mas e orar? Não. Eu me lembrei de outra história. Tinha um pastor que estava dando, pastor e professor de escola bíblica. Ele estava dando aula e dizendo aos alunos que os crentes, principalmente os jovens, não podem ir em casamento de pessoas que não são cristãs. Não pode. Porque lá tem muita coisa que não é da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente está vivendo como cristão. Aí sempre tem um irmãozinho ou uma irmã, né, ou um aluno, lá, que fica lá no último banco, né, que está sempre observando, e ele sempre levanta a mão para atrapalhar o professor. E o irmãozinho lá atrás diz assim: pastor, mas a Bíblia diz que Jesus foi num casamento de uma pessoa que não era crente, mas não devia ter ido. Tem pessoas que agem como Pedro, quer resolver as coisas o mais rápido possível. Não pensa, não ora, não analisa e quer resolver. Mas tem outras que choram diante do problema. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está conosco e já tem se apresentado. Nós somos prova disso. Mas ela, diante do problema, ela chora. Chora. E chora. Irmãos, vamos pôr um pouco mais de fé nessa batalha aí. Ah, irmão, eu já não aguento mais essa vida. É só sofrimento. E eu já vejo que não tem solução. Maria, essa Maria aqui, ela não analisou, Maria Madalena, a palavra Madalena não é que era o sobrenome dela. Amém? Maria Madalena, a palavra Madalena não é o sobrenome de Maria. Era de uma cidade chamada Magdala. Então ela chama de Maria Madalena porque era da cidade de Magdala. E tem alguns irmãos, eu não sei se vocês sabem disso, mas tem alguns irmãos que dizem que Maria Madalena era prostituta. Maria Madalena não era prostituta. Se você pensa assim, se era no céu, você vai pedir perdão para ela. Ela não era prostituta, não. Ela era a mulher que Jesus expulsou 7 demônios dela. Maria Madalena teve uma reação, além de chorar, teve uma reação diferente de Pedro e João. Eles saíram, voltaram, e Maria ficou ali porque ela precisava de alguma resposta. Isso serve para mim e para você, irmãos? Que diante do problema, diante das dificuldades, eu preciso permanecer ali firme, esperando por Deus uma resposta. Se seja para ficar na campanha de oração, eu estou aqui, eu quero uma resposta de Deus. E essa resposta, que mesmo
que exija de mim choro, mas vou ficar aqui esperando a resposta de Deus. Os discípulos foram embora e Maria ficou ali. Por algum momento, ela dá uma agachada e olha para dentro para tentar ver alguma coisa que os discípulos viram que ela não viu. Por esperar, por chorar e aguardar a resposta de Deus, ela recebe duas coisas que os discípulos não receberam. Segura aí essa aí que para você. Se você esperar, mesmo que seja com choro, mesmo que seja com dores, e você continua esperando uma resposta de Deus, você pode ter certeza que você vai receber muito mais daqueles que fizeram as coisas sem pensar. Se você é daqueles cristãos que mesmo doendo, mesmo sofrendo, você vem se arrastando para a casa de Deus, você mesmo doendo no seu coração, mas você canta com tanta certeza que Deus virá responder, mesmo que demore, é você estar firme esperando a resposta de Deus. Mesmo que as pessoas já disseram para você, olha, não adianta mais. Não adianta mais você orar. Não adianta você ir na igreja, fazer campanha de oração. Essas coisas aí que você está vivendo, está passando aí, eu já ouvi. As pessoas elas ainda não tiveram a resposta. O mesmo Jesus que acompanhou, né, o sepultamento do filho da viúva de Naim. Que a mãe desse menino está viúva, e agora o único filho dela está morto, como que ela vai viver agora? O que as pessoas estavam dizendo para aquela mulher? Você agora está perdida, porque você é viúva. Além de viúva, você não tem filho. Jesus acudiu aquela mulher no caminho do sepultamento. Jesus pode te acudir nesta noite, mesmo você está indo para o sofrimento. Ele pode te acudir nessa noite porque Ele vive, Ele ressuscitou dentre os mortos. Permaneça, irmãos, em nome de Jesus, mesmo que seja dolorido, chorando, orando e esperando a resposta de Deus. E você vai ter a surpresa que Maria Madalena teve. Quando ela chorando, mas ela não foi embora, ela queria saber por que está acontecendo isso. E ela dá uma olhada para dentro do sepulcro, ela dá uma agachada, aí uma olhada, para ver o que os discípulos viram e foram embora. Eu quero olhar também, eu quero ver também. E quando ela olha, ela percebe que tem algo diferente. Não é mais o túmulo quando ela chegou. O lugar agora está diferente. O lugar está ocupado por 2 anjos. E os 2 anjos era símbolo da resposta da oração do crente que ora. Em Apocalipse capítulo 5, verso 9, se eu não me engano, diz que João viu lá o trono, que estava sentado no trono, e o Cordeiro de Deus, e viu uma multidão de anjos com salva de ouro, que seriam as orações dos santos. E quando ela olha e vê 2 anjos, e os anjos perguntam para ela, o que você procura? Por que não está aqui? Por que você procura o que vive, está entre os mortos? Ele não está, ele vive. Por que você está procurando alguém no lugar de mortos, se ele está vivo? Eu estava pesquisando esse texto, e aí, quando ela vira para trás, dizem alguns estudiosos, é que quando os anjos estão falando com Maria, Jesus, olha que coisa tremenda isso. Quando Maria está conversando com os anjos, Jesus se aproxima de Maria, os anjos se assustam com a presença do Espírito. Maria escuta o barulho aqui, que alguém está chegando perto dela, por causa da reação dos anjos dentro do sepulcro. A presença de Jesus causou um impacto tão grande nos anjos lá, que Maria olha para trás. E sabe quem está lá? A resposta da sua oração. Talvez seja nessa noite a resposta da sua oração que você tem chorado e tem esperado. Talvez se você olhar para trás, Ele está do seu lado. Talvez você não percebeu ainda que Jesus está do seu lado todos os dias. Talvez você não tenha percebido que Ele está
te assistindo todos os dias, você não percebeu. Porque a perda, talvez a decepção, algo que aconteceu com você foi tão grande que você não consegue perceber a presença de Jesus do seu lado. Talvez você precisa parar e analisar que Ele está vivo e Ele está do seu lado. Porque Ele disse, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Talvez você não tenha percebido. No caminho. Um anjo te acompanhando. Para que ele toque em você. Você talvez não tenha percebido que você está aqui até agora. Porque Deus tem sustentado você através da oração de outras pessoas. Quantas vezes você, olha só que interessante isso. Quantas vezes você disse que não aguenta mais? Quanto tempo faz que você já disse que não aguentava mais? Quanto tempo faz que você continua dizendo assim, eu vou desistir? Quantas vezes você já falou, vai ser essa a última vez? Quantas vezes você já falou, eu não vou vir mais nessa igreja? Quantas vezes você já disse assim, olha, eu vou fazer uma outra coisa, mas crente eu não vou ser mais. E você está aqui. E você está aqui porque Deus tem sustentado você. O Jesus que ressuscitou dentre os mortos é que tem sustentado a sua fé pela presença do Espírito Santo em você. A presença, a resposta de Maria, que ela foi procurar enquanto ela chorava, ela tinha esperança de ter uma resposta. Ela foi presenteada com duas coisas maravilhosas, a presença dos anjos e a presença de Jesus na sua vida. Do seu ladinho. Dizendo assim, por que choras? Uma outra coisa que é interessante na presença de Jesus, para chamar a sua atenção, ele tem a maneira especial de falar. Os gestos. Maria estava, diante dessas coisas, ela viu o anjo, mas ela não deu muita atenção, ela ficou meio preocupada. E aí Jesus falando com ela pensando que era o jardineiro, porque ela estava muito decepcionada. Até que Jesus chama pelo nome dela. Ele chamou, mulher, por que choras? E ela achou que seria o jardineiro. Mas quando ele chama Maria, ela percebe que não é o jardineiro. Essa expressão de chamar o nome, só tem um que chama. É Jesus, o bom pastor. Dizem os estudiosos que no arrebatamento da igreja, eu e você, vamos ouvir o chamar do nosso próprio nome. Não vai ser o pastor da igreja, não vai ser o Paraíba, vai ser o discípulo tal, vai ser o Manuel, vai ser a Laís. Vindes, bendito do meu Pai. Vai ser pelo seu próprio nome que ele vai chamar. E tem outra maneira também que ele não fala o nome, mas expressa, o gesto de expressar, de querer falar através de gestos, faz com que você perceba que ele é Jesus. Por fim, a decepção foi tão grande da morte de Jesus que 2 discípulos, aproximadamente, talvez seria um casal, está voltando para a sua terra, está voltando para a sua cidade, para a sua aldeia, decepcionado. Jesus foi lá buscar a Maria, trazer para cá. Ele percebe que tem, na parte da tarde, já escurecendo, 2 estão indo embora, frustrado. E ele vai atrás desses 2. No meio do caminho, ele ouve a conversa e ele pergunta, o que vocês estão conversando? Vocês conhecem a história do capítulo 24 de Lucas, do verso 13 ao 43, se eu não me engano. O que vocês estão conversando? Ele disse assim, você talvez seja o único que apareceu por aqui nesses últimos tempos. Você não sabe da história de um Jesus Nazareno? Para nós, ele seria aquele que Deus enviaria para a restauração de Israel. Mas infelizmente não foi esse. Porque ele morreu, os homens mataram, os religiosos mataram ele. E diz assim, mas quem disse? E eles continuaram dizendo, mas você não ouviu essa história? E eles caminham. E quando Jesus está já para
já para entrar na aldeia deles, o texto diz que Jesus faz menção de passar. E ele disse, não, Senhor, não faça isso, já é tarde, é muito perigoso esse horário, pessoas andar sozinhas. Entra aqui na minha casa, ao amanhecer o Senhor segue a sua viagem. Como eu disse, Jesus tem a maneira de falar, a maneira de expressar, para você perceber que é Ele que está contigo. E quando os discípulos estão diante da mesa, Jesus não fala nada, apenas no partir do pão. Do jeito que ele partiu o pão, revelou que era Jesus. Porque os discípulos dele, eles percebiam a respeito de Jesus como ele tratava na intimidade com seus discípulos. E quando ele pega o pão e abre o pão, abre-se os olhos dos discípulos e eles fogem diante deles, eles voltam. Estava perigoso, né? O horário era um horário perigoso. Mas quando Jesus se revelou que era ele, eles largaram tudo e voltaram para Jerusalém, porque essas coisas não eram mais perigosas. Quando Jesus se apresenta, as coisas não ficam mais perigosas como era antes. Deixa eu contar um outro caso. Eu, namorando, noivo, querendo casar, tinha algumas moedinhas para ir de ônibus para casa. E era mais ou menos umas 11h30 da noite, eu morava no Promissão, e só tinha um ônibus que passava depois das 11h30. Era o que vinha de Santo Amaro, passava lá. Se eu perdesse esse ônibus, eu tinha que ir de a pé. Quem era o valentão que ia para a Promissão à noite, 11h30 da noite, aqui do Serraria para a Promissão? Quem era o maluco que queria atravessar a passarela ali, da Imigrantes, para ir? Que todo dia de manhã que a gente vinha trabalhar no Serraria, encontrava um cara morto de manhã lá. Se eu perdesse esse ônibus, eu poderia ir de a pé e correr o risco de morrer. Eu estava lá orando, Senhor, tenha misericórdia, eu estou querendo, já falei isso para vocês, estou querendo casar, olha a situação, está difícil, o negócio está difícil, não tem emprego. E orando ao Senhor, e orando aquele céu estrelado gigantesco. E Deus usou duas pessoas que vinham e passaram e falou comigo ali. E aí eu, do jeito que eu estava, do jeito que Deus falou comigo, eu poderia ir de a pé para casa, que eu não tinha problema nenhum. O Senhor, da maneira que Ele falou comigo, eu poderia enfrentar qualquer dificuldade ali. Jesus traz segurança para as nossas vidas. A presença de Jesus nos traz segurança para viver de novo. E para terminar, nós vamos terminar cantando, amém? Para terminar, quero terminar aqui. Mesmo que você está desistindo da vida, mesmo que você esteja desistindo do seu chamado, mesmo que você esteja desistindo de tudo, mesmo que você esteja desistindo dessa vida que você está levando, Jesus pode te acompanhar e faz você voltar de novo, porque Ele tem uma promessa contigo e Ele vai cumprir essa promessa. Amém? Os discípulos estavam voltando para o caminho para uma aldeia chamada Emaús, e ele foi atrás desses dois e trouxe de volta. Para terminar, é importantíssimo, lembra disso, que é importantíssimo saber que a morte de Jesus na cruz foi um pagamento. Presta atenção nisso. É importantíssimo guardar isso para nós sabermos. É importante saber e guardar que a morte de Jesus na cruz foi um pagamento. Mas a ressurreição foi um recibo, mostrando que o pagamento foi perfeito aos olhos de Deus. A cruz é um pagamento e a ressurreição é um recibo. Que o sacrifício que Ele fez na cruz foi válido. E eu recebo, e você recebe esse recibo do pagamento que foi feito, para que sejamos abençoados nele, em nome de Jesus. A cruz não foi uma desgraça.
A cruz foi uma bênção. Uma bênção maior do que a cruz foi a ressurreição dele. Porque através da ressurreição podemos ter vida em nós mesmos. Pela graça de Deus. Então, diante da situação difícil, talvez você esteja passando, analise qual dessas 3 personagens que você vai escolher para viver, para tomar decisões. Aquele que analisa e olha as coisas e crê que Deus é poderoso para mudar a situação que você está vivendo. Ou você é aquele que vai querer resolver de qualquer jeito. Ou você é daqueles que chora, mas espera a resposta de Deus. Aquele que espera pelo Senhor renova as suas forças, como diz o profeta Isaías. Correrão e não se cansarão. Aqueles que esperam no Senhor, mesmo que seja um momento de dor, de decepção, pessoas falando, o diabo tentando confundir sua mente. Espere, mesmo que seja chorando, orando, que a resposta vem para a glória de Deus. E você irá contar esse testemunho que você ouviu essa mensagem, você colocou no seu coração que você vai esperar, mesmo que seja chorando, mas vai estar orando e esperando que Deus vai cumprir com aquilo que prometeu para a sua vida e para a minha vida também. Amém? Glória a Deus. Fique